Pessoal, tudo bem? Hoje o nosso assunto vai ser tecido nervoso. Então a gente vai falar sobre as características, as funções e geral, né? A gente vai falar tudo sobre tecido nervoso. Deixa eu preparar o material aqui para vocês. Isso aí. Muito bem. Então vamos lá. Pessoal, então, tecido nervoso. A gente sabe que o corpo humano ele é composto por 4 tipos básicos de tecidos. Nós temos o tecido epitelial, conjuntivo, muscular e o nervoso. Então, o tecido nervoso é um tecido muito específico, porque ele é praticamente todo vivo, né? O tecido nervoso ele é formado por uma célula chamada neurônio. Essa célula ela faz milhares e milhares de conexões, são várias conexões que elas fazem. E em volta dessas células existem outras células que são chamadas de células da glia, que a gente já ouviu falar dessa célula quando a gente estava estudando o tecido conjuntivo. Nós temos uma célula chamada macrófago. Vocês sabem que quando ela migra para o tecido nervoso, ela se transforma em célula da glia. Então nós temos vários tipos de célula da glia. Normalmente, para cada neurônio, existem 10 células da glia. Então, vamos começar aqui o nosso assunto. Presta atenção. O tecido nervoso ele é distribuído pelo organismo interligando-se e formando uma rede de comunicações. Então, por isso, por exemplo, a gente sabe que os comandos eles vêm aqui do sistema nervoso central, né? Mas se eu encostar aqui na minha mão, eu vou sentir. Por que eu senti? Por causa dessa rede de comunicação que conecta todo o nosso corpo, formando os nossos sentidos, né? Então, essa imagem aqui que a gente está vendo, olha só, essa imagem aqui, ó, é o tecido nervoso. Então, olha só que tecido bonito que é esse. Então, essas células grandes que a gente está vendo aqui são os neurônios. E essas células menores são as células da glia. Esses pontinhos menores que vocês estão vendo são as células da glia. O neurônio ele tem várias partes, que a gente vai falar delas daqui um pouquinho, né? Então, vamos lá, olha só. Vamos falar sobre a divisão anatômica do sistema nervoso. Então, olha só. O sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é composto pelo encéfalo, que é toda essa massa que está dentro da nossa caixa craniana, que é formada por cérebro, cerebelo, bulbo, enfim. E a medula espinhal, que é essa estrutura que parte aqui na nossa região dorsal, que sai do encéfalo e vai até o final da coluna, que é conhecida como a cauda equina. E nós temos o sistema nervoso periférico, o nome já diz, né? Ele é periférico, então é aquela parte do sistema nervoso que sai da coluna vertebral. Então você tem os nervos e os gânglios nervosos, que são pequenas células. A gente pode encontrar esses gânglios nas nossas extremidades, na mucosa bucal, olfatória, e assim vai, né? Bom, olha só. Eu coloquei essa imagem aqui para a gente conversar a respeito dela. Então, presta atenção. Você já parou para pensar, por exemplo, uma coisa é você sentir o cheiro da carne assada, aí você saliva. Outra coisa é você imaginar a carne assada. Então, vamos lá. Se você imaginar uma carne assada, você vai pensar, nossa, salivei, né? E se você ver a carne assada, você também vai salivar. Isso são o quê? São estímulos que o nosso organismo consegue produzir. Então, olha só, nós temos 2 tipos de células, 2 tipos de neurônios no sistema nervoso. Então, nós temos o neurônio que é chamado de neurônio aferente, que é aquele que recebe informações do ambiente e transmite para o sistema nervoso central. E tem o neurônio eferente. O neurônio eferente ele transmite para a periferia as informações geradas pelo sistema nervoso, entendeu? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação. Ó, nós temos a mucosa olfatória, né? Então, você sente o cheiro. Você vai fazer sua glândula salivar funcionar. E tem a retina fica nos olhos. Então, você vê aquela imagem e aí você vai salivar. Você entendeu? Essa conexão que o nosso sistema nervoso consegue fazer, isso é bem bacana, né? Então, nós temos 2 tipos de neurônios nesse sentido. O neurônio aferente, que é aquele que recebe a informação do ambiente e transmite para o sistema nervoso central, e nós temos o neurônio eferente, que é aquele que transmite para a periferia informações que são geradas no nosso sistema nervoso central, beleza? Bom, essa outra imagem aqui, ela mostra para a gente o quê?
algumas partes importantes do nosso encéfalo, de toda essa massa que está dentro da nossa caixa craniana. Então, por exemplo, a maior parte, é claro, nós temos o cérebro, que é toda essa estrutura invaginada que nós temos aqui. Existe uma teoria, acredito que seja fato, que quanto mais invaginações tem o cérebro de uma espécie, maior é a capacidade que ela tem de armazenar informação. Isso é uma coisa que a gente pode fazer um estudo depois, né? Mas o ser humano ele possui muitas dobras, né, no cérebro. Isso é uma característica interessante. E nós temos o diencéfalo, o tronco encefálico, o cerebelo. Então, professor, é possível uma pessoa viver sem o cérebro? É possível ela sobreviver, né, sem o cérebro. Existem crianças anencéfalas que duram algumas horas, algumas semanas, não sei, né? E existem relatos científicos aí que duram até mais tempo. Só que elas são dependentes, né? O coração dela funciona, o diafragma funciona e o sistema digestório funciona. Coração, diafragma e sistema digestório são músculos involuntários. Então, o controle desse músculo, ele normalmente acontece nessa região central aqui, não no cérebro, né? É claro que existem influências das ações cerebrais, mas é possível sim coração, sistema digestório e diafragma fazer a sua respiração funcionar sem a presença do cérebro. Mas são crianças, são pessoas que dependem do atendimento, de cuidados de outras pessoas, né? Isso é um outro assunto. Então, essa é a magnitude, né, do nosso sistema nervoso central, que fica dentro da caixa craniana. E aí, inicia-se a formação da nossa medula espinhal. A medula espinhal é essa estrutura do sistema nervoso central que está localizada dentro da coluna vertebral, beleza? Bom, aqui nós temos outras imagens do nosso cérebro, né? Aqui a parte externa do hemisfério cerebral, né? A gente consegue ver aqui o tronco encefálico, o cerebelo, né? Aqui uma visão interna dessa massa encefálica, né? Aqui a gente tem o hemisfério central com suas invaginações, né? A gente consegue perceber aqui, por exemplo, bem no centro aqui a glândula pineal, uma glândula muito importante para o sistema endócrino do corpo humano, né? E várias outras estruturas que com o tempo vocês podem fazer uma análise e fazer um estudo de qual que é a função de cada uma dessas estruturas anatômicas do sistema nervoso central. Aqui mais uma imagem interessante. Aqui nós temos o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, né? Então, virando o cérebro de cabeça para baixo, a gente consegue ver essas imagens aqui, né? O bulbo, o cerebelo, o hipotálamo, o cérebro médio, a ponte, né? Enfim, as estruturas do nosso sistema nervoso central. Bom, o que são nervos, pessoal? Nervos, eles são constituídos por prolongamentos dos neurônios. Então, os neurônios formam um conjunto, esse conjunto é chamado de nervos. Bom, olha só, quais são os componentes principais do tecido nervoso? Então, a gente tem os neurônios, que são as células do tecido nervoso, e a célula, que eu já comentei com vocês, que são as células da glia, ou também conhecida como neuroglia. A função delas é o quê? Elas dão suporte, elas sustentam os neurônios, e elas participam também de outras funções importantes, né? Vamos pensar assim, ó, o tecido nervoso, ele não tem matriz extracelular. Como ele não tem matriz extracelular, quem vai substituir essa ausência são as células da glia, tá? Bom, o cérebro, ele tem duas porções distintas, tá? A gente tem a substância branca e a substância cinzenta. Por que tem essa tonalidade? Olha só. A substância cinzenta, ela tem essa coloração porque ela é formada pelos corpos celulares. Lembrando que o neurônio, ele parece um cometa, né? Ele tem a cabeça e uma cauda. Essa cabeça é o corpo celular. A cauda é o axônio. Ele tem um revestimento. Esse revestimento chama bainha de mielina. Então, a cabeça ela é mais escura. Então, quando você tem muitas cabeças de neurônio, muito corpo celular, você vai ter uma tonalidade o quê? Cinza. Então, a substância cinzenta, ela é formada principalmente por corpos celulares dos neurônios, principalmente neurônios e células da glia, né? Bom, a substância branca, ela é branca por quê? Porque é a cauda do neurônio. Então, a cauda do neurônio tem um revestimento. Esse revestimento é chamado de bainha de mielina. É uma substância proteica, né? E que tem uma tonalidade clara. Daí, a substância branca.
Então, nessa região, a gente não tem corpo celular do neurônio. A gente tem só os prolongamentos dos neurônios, principalmente com a presença da bainha de mielina. Bom, pessoal, o que são estímulos? Presta atenção, estímulos, olha só, é a propriedade que o neurônio, estímulo é a propriedade que o neurônio tem de responder a alterações do meio em que se encontram, né? Com modificações da diferença de potencial elétrico dentro do neurônio, acontece o quê? O que a gente chama de impulso nervoso. Os neurônios, eles são células excitáveis, e nós temos várias outras células excitáveis. Por exemplo, nós temos células musculares e algumas glândulas, né? Então, como a gente está falando de neurônio, vamos focar no neurônio. O neurônio é um tipo de célula excitável. Então, ela é fácil de receber estímulo. O que seria o estímulo? Uma alteração ambiental. Eu chego em um ambiente todo escuro, eu ligo a luz, foi um estímulo, né? Meus olhos conseguiram perceber as imagens. Eu chego em um ambiente que está muito frio, eu consigo perceber isso. Então, é só você correlacionar os estímulos com os sentidos. Quais são os sentidos? São 5. Tato, olfato, paladar, visão e audição. Então, qualquer um desses sentidos, eles precisam ser estimulados. E os estímulos, eles partem de onde? Do ambiente, beleza? Bom, depois do estímulo, você tem o impulso nervoso. O que é o impulso nervoso? É a propagação que ocorre em resposta ao estímulo, restringindo ao local do estímulo ou ao restante da célula, né? Por exemplo, vamos pensar numa situação aqui, uma picada de um inseto venenoso, né? Pode ser que a dor fique localizada ali no local onde a pessoa foi picada, ou pode ser que ele comece a sentir uma dor geral, né? Então, pode ser uma resposta que vai ficar restrita ao local ou ao restante do tecido, do organismo, né? Bom, o impulso nervoso, pessoal, ele transmite informações a outros neurônios, para músculos ou glândulas, né? Então, isso é importante. Lembrando que, por exemplo, para o músculo funcionar, a gente precisa de um neurônio motor conectado no músculo, para que o músculo faça a contração muscular. Então, não deixa de ser o quê? Um impulso nervoso no músculo. E existem algumas glândulas que dependem também da informação do neurônio para que ela libere algum tipo de secreção, tá? Então, isso são transmissões de informações. Bom, olha só, os neurônios, eles formam o quê? Circuitos neuronais. Aí, esses circuitos neuronais, eles são de diversos tamanhos e de diversas complexidades, tá? Isso é uma coisa muito relativa, muito complexa. Isso depende muito. O que é importante a gente saber é que os neurônios, eles fazem conexões. Elas podem ser pequenas ou podem ser grandes. Bom, olha só. O segmento inicial do neurônio contém vários canais iônicos. O que são canais iônicos? São bolsas que carregam íons. Quais são esses íons? Sódio e potássio. Você já ouviu falar na bomba de sódio e potássio? Pois é isso. A bomba de sódio e potássio. O sódio e o potássio, eles ficam armazenados nesses canais, nessas vesículas iônicas que ficam no início do segmento do neurônio. Bom, o axônio, ele se ramifica pouco. Então, quando a gente imagina um neurônio, o neurônio ele tem a cabeça e a cauda. A cabeça tem vários dendritos, que são ramificações. O axônio, ele é uma cauda com poucas ramificações. Olha essa imagem aqui, a gente consegue perceber isso. Então, essa parte azul aqui, ó, é a cabeça do neurônio, que é o que a gente chama de corpo celular. Então, a gente percebe essas ramificações, que são os dendritos. Essa estrutura amarela mais comprida é o axônio. Essa cauda, o axônio, ela tem poucas ramificações. A gente percebe isso. Essa cauda, o axônio, ela tem um revestimento. Esse revestimento é chamado de bainha de mielina, tá? Então, aqui a gente tem a bainha de mielina. Corpo celular, dendritos, axônio e o revestimento, que é a bainha de mielina. Olha só, no corpo celular, a gente vai encontrar muitas organelas, tá? Muitas organelas. Já no axônio, existem poucas organelas. Bem nessa região que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, aqui a gente tem um cone de implantação. O que é o cone de implantação? É o local onde estão localizadas as vesículas, as bolsinhas que carregam os íons, tá? Olha só.
O citoplasma do axônio é chamado de axoplasma. Ele é pobre em organelas. Ainda bem. Por que ele não tem organelas? Para facilitar o fluxo do impulso nervoso. Lá na porção final do axônio, a gente dá o nome de telodendro. Tá? Isso é só a título de curiosidade. Axoplasma é o citoplasma do axônio. E telodendro é a porção final do axônio. Bom, nós temos dois tipos de fluxos no neurônio. Nós temos o fluxo anterógrado e o fluxo retrógrado. Qual que é a diferença? O fluxo anterógrado, ele é um fluxo de moléculas proteicas sintetizadas pelo axônio. E o fluxo retrógrado é o fluxo que acontece da seguinte forma: do axônio para o corpo celular. Então, presta atenção. Do rabo do neurônio para o corpo celular, ou seja, do axônio para o corpo celular, a gente chama de fluxo retrógrado. E quando é o contrário, né, a gente chama de fluxo anterógrado, ok? O fluxo retrógrado, ele transporta moléculas para serem reutilizadas no corpo celular. Alguns vírus conseguem chegar lá no corpo celular a partir desse fluxo. Isso não é bom, tá? Isso é ruim. E algumas toxinas, né, que também conseguem chegar no corpo celular. Então, algumas substâncias, o vírus, por exemplo, ele consegue enganar a célula. Então, ele consegue chegar lá no corpo celular do neurônio por meio do fluxo que é chamado de fluxo retrógrado. O que é o fluxo retrógrado? É aquele do axônio para o corpo celular, tá? Não esqueça. Retrógrado, do axônio para o corpo celular. Você já ouviu falar em encefalite grave? Pois é, essa doença é uma doença que acontece graças ao fluxo retrógrado, tá? Então, olha só, o fluxo retrógrado leva moléculas e partículas estranhas e prejudiciais para o corpo celular situado no sistema nervoso central. O vírus da raiva, depois de penetrar nos nervos, é transportado para o corpo das células nervosas. Aí causa a doença encefalite grave. Bom, pessoal, vamos falar de um assunto interessante agora. Potenciais de membrana, tá? Presta atenção. O neurônio, ele possui moléculas na membrana que são bombas. Aí a gente tem a bomba de sódio e potássio. Ou canais para transporte de íons, dentro ou fora do citoplasma, tá? Então, essas vesículas, elas armazenam esses íons, o sódio e o potássio. Potencial de repouso da membrana é o quê? É quando o interior do axônio está mais negativo do que o lado de fora. Então, vai gravando isso. Se você estiver anotando, anota isso aí. Potencial de repouso é quando o interior do axônio está mais negativo do que o lado externo. Beleza? Sódio e potássio têm carga positiva e eles estão armazenados em vesículas dentro do axônio. Entendeu? Então, quando esses sais, esses íons, estão guardados dentro da vesícula, dentro do axônio, essa carga positiva ela está guardada. Então, quer dizer, o interior do axônio está negativo. Beleza? Fácil de entender. Aí, o que acontece? Presta atenção. Olha só quanto é interessante. O neurônio foi estimulado. Algum fator ambiental estimulou um neurônio. Aqueles canais iônicos que eu falei para vocês, que carregam sódio e potássio, eles vão abrir. Onde eles estão? Dentro do axônio. Aí o que acontece? O axônio vai deixar de ser negativo e vai passar a ser positivo. Aí ele cria um fluxo. Esse fluxo é o que a gente chama de potencial de ação. Então você tem dois potenciais. O potencial de repouso, que é quando o axônio está negativo. E o potencial de ação, que acontece após um estímulo. Aí ele deixa de ser negativo e passa a ser positivo. Se você não entendeu, volta um pouquinho que você vai entender. Vou falar de novo. Potencial de repouso e potencial de ação. Potencial de repouso sem estímulo. O interior do axônio está negativo. Recebeu o estímulo, saiu do potencial de repouso, entrou no potencial de ação. Aí o interior do axônio vai deixar de ser negativo e vai ficar positivo. Isso cria um fluxo. Esse fluxo é um fluxo que a gente conhece como impulso nervoso. Beleza? Olha essa imagem aqui, ela mostra isso pra gente. Ó. Talvez você não vai conseguir ver direitinho aí, mas olha só. Dentro do axônio está todo negativo.
está em potencial de repouso. Aí acontece o estímulo. Aí aqui, ó, você tem as vesículas carregando sódio e potássio. Elas vão abrir. Aí o interior do axônio que estava negativo vai ficar todo positivo. Aí você tem o potencial de ação. Entendeu? Potencial de repouso, interior do axônio, negativo. Potencial de ação, abriu as vesículas, sódio e potássio. Aí o interior do axônio vai ficar positivo. Beleza. Professor, como funciona o anestésico local? O anestésico local é fácil de entender agora, conhecendo os dois potenciais. Eu vou fazer uma cirurgia, e aí eu não quero que a pessoa sinta dor. O que eu tenho que fazer? Eu vou colocar um tipo de um fármaco, uma droga naquele indivíduo, naquela região, onde vai bloquear a abertura dos canais de sódio e potássio. O canal de sódio e potássio não abrindo, ele mantendo-se fechado, o interior do axônio continua negativo. Consequentemente, não vai ter o impulso nervoso. Consequentemente, o indivíduo não vai sentir dor. Entendeu? É simples. Então, como que funciona o anestésico local? Ligam aos canais de sódio, inibindo o transporte desse íon. Consequentemente, inibe o potencial de ação. Inibindo o potencial de ação, você está inibindo o quê? O impulso nervoso. Aí você vai bloquear os impulsos que seriam interpretados pela dor. Entendeu? Fácil, né? Muito bem. Bom, o que é a comunicação sináptica? Sinapse é responsável pela transmissão unidirecional dos impulsos nervosos. Então, o neurônio daqui vai transmitir para o de cá. Então, ele vai criar um impulso unidirecional, em apenas uma direção. Tá? Sinapses são de locais de contato entre neurônio e outra célula efetora. Por exemplo, célula muscular, glândula, que é o que a gente já comentou anteriormente. Bom, olha só, nós temos algumas regiões onde acontece a sinapse. Então, você tem a região pré-sináptica, a fenda sináptica e a região pós-sináptica. Então, o impulso ele vem, passa da região pré-sináptica pela fenda sináptica para a região pós-sináptica e continua o fluxo. Né? Então, olha só, nessa imagem a gente consegue perceber isso. Isso aqui é o final de uma conexão de um neurônio. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a região pré-sináptica, uma fenda, uma abertura, que é chamada de fenda sináptica, e a região pós-sináptica. Na região pré-sináptica, a gente consegue perceber aqui a presença de vesículas. Essas vesículas, elas carregam o quê? Neurotransmissores. E aí existem vários tipos de neurotransmissores. Tá? Então, esses neurotransmissores eles vão sair, vão ser liberados, vão passar pela fenda sináptica e entrar em contato com esses receptores aqui, que parece um pente, tá vendo? Então, esses receptores vão receber e continua o fluxo do impulso nervoso, tá? Então, o impulso ele vem, libera os neurotransmissores chegam aqui na região pós-sináptica e continua o fluxo do impulso nervoso. Que a gente consegue perceber isso aí que eu falei para vocês também. Então, isso aqui, ó, é a região pré-sináptica, fenda sináptica e região pós-sináptica. E aí a gente tem aqui as vesículas sinápticas, carregando os neurotransmissores. Os neurotransmissores estão sendo liberados para a região pós-sináptica. Ok? Bom, aí nós temos as sinapses em relação aos tipos de axônio, aos tipos de dendritos, né? Então, sinapse axossomático, de um axônio com o corpo celular. Sinapse axodendrítica, ela acontece com um dendrito. Sinapse axônica, entre dois axônios. Isso aí é só uma questão de definição. Bom, os neurotransmissores. Aí são vários os tipos de neurotransmissores. Nós temos aí o terminal pré-sináptico. O terminal pré-sináptico, ele tem vesículas. Essas vesículas são chamadas de vesículas sinápticas. Elas carregam o quê? Neurotransmissores e muita mitocôndria. Para que serve a mitocôndria? Produção de energia. Ah, gasta muita energia durante um impulso nervoso? Demais, né? Gasta muito. Então precisa da mitocôndria lá. Essa imagem é incrível. O cara conseguiu registrar de forma microscópica o momento exato quando a vesícula sináptica carregando neurotransmissores e uma mitocôndria, olha só, o momento exato que ela vai liberar os neurotransmissores. Não abriu ainda, está fechado, mas ela está praticamente
pronta para abrir e liberar os neurotransmissores. Essa região aqui, ó, é uma fenda, é a fenda sináptica, não é nada isso aqui. Tá? Aqui é a região pré-sináptica, o terminal da região pré-sináptica, a vesícula sináptica, neurotransmissores e a mitocôndria. E aqui a gente tem a fenda sináptica. Bacana, né? 25 mil vezes esse aumento aqui. Bom, olha só. Aqui, ó, a gente... É o seguinte, os neurotransmissores são sintetizados no corpo do neurônio e armazenados em vesículas no terminal pré-sináptico. São liberados na fenda sináptica por exocitose. O que é a exocitose? É quando a membrana plasmática abre e libera as substâncias que estão armazenadas dentro dela, né? Então, aqui, pessoal, olha só, a gente tem vários tipos de neurotransmissores. Aminas, aminoácidos, neuropeptídeos, acetilcolina, que é aquele neurotransmissor que é liberado pelo neurônio motor, que faz o músculo contrair, né? Noradrenalina, o gás óxido nítrico. Então, nós temos vários tipos de neurotransmissores, né? Nós temos aqui, por exemplo, a substância P, que ela vai ser responsável pela sensação de dor. A angiotensina 2, responsável pela sensação de sede. O LH, que é o hormônio luteinizante, né? A colecistocinina beta, que é responsável pela fome. A beta-endorfina, que é responsável pela sensação de prazer. Então, são vários tipos de neurotransmissores. Bom, o que é a sinapse elétrica? A sinapse elétrica, além das sinapses químicas, existem as elétricas. Aí elas são raras nos mamíferos, no nosso caso, nós somos mamíferos, né? Então ela é rara para a gente. Mas encontradas nos vertebrados inferiores e invertebrados. Sinapse elétrica, ela possibilita a passagem de íon de uma célula para outra. Opa, entendi. No nosso caso, mamífero, nós temos a abertura dos canais de sódio e potássio, aí vem o impulso nervoso. Quando chega no final de um neurônio para o outro, aí você tem a sinapse química, né? A sinapse química que vai passar o neurotransmissor de uma região para outra, né? Então, isso é mais comum no mamífero. Agora, nos animais invertebrados inferior e nos vertebrados inferiores, aí é mais comum a sinapse elétrica. Bom, o que mais que tem de interessante aqui? Olha só. Bom, os neurotransmissores, pessoal, uma vez usados, eles são removidos rapidamente por degradação enzimática, difusão ou endocitose, tá? Bom, as células da glia são várias, né? Então a gente vai citar aqui as principais. Então olha só, normalmente para cada neurônio nós temos 10 células da glia, tá? Elas ocupam metade do volume do tecido nervoso, tá? Então elas criam um microambiente adequado para a sobrevivência de quem? Do neurônio. Por quê? Porque o tecido nervoso ele não tem matriz extracelular. Bom, exemplos de células da glia: os oligodendrócitos, as células de Schwann, os astrócitos, as células ependimárias, a microglia, né? Então aqui a gente tem imagens aqui de exemplos, né? Aqui, por exemplo, um astrócito, uma célula da glia. Observe que ela está conectada com um vaso sanguíneo. Então, a célula da glia, ela conecta com o vaso sanguíneo e conecta com o neurônio. Então, ela faz essa intermediação, entendeu? O neurônio ele não conecta, às vezes, diretamente com o vaso sanguíneo. Quem faz essa conexão para ele é a célula da glia, tá? Então, você tem o astrócito fibroso, a microglia, os oligodendrócitos, são vários exemplos que a gente tem de células da glia. Bom, agora o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele é formado pelo quê? Pelo cérebro, cerebelo, medula espinhal e outras estruturas que são localizadas dentro da massa encefálica, né? Tem uma consistência mole porque não tem tecido conjuntivo, né? Lembrando que o sistema nervoso ele não tem matriz extracelular, então ele tem uma consistência que mole, né? Aqui a gente consegue ver aquela parte que eu falei para vocês, a massa cinzenta e a massa branca. A massa cinzenta é formada por corpos celulares e a massa branca formada por bainha de mielina. Meninges, todo mundo já ouviu falar das meninges, né? São membranas de tecido conjuntivo que protegem o sistema nervoso central, tá? Olha, mas você falou que o sistema nervoso não tem tecido conjuntivo. Bom, gente, presta atenção. As meninges, elas são feitas de tecido conjuntivo, então elas protegem
né? Elas protegem o sistema nervoso central. Vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Olha só. Então, de fora para dentro, você tem a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Tá? São essas três, as meninges. Não esqueça. Olha que imagem interessante, né? O cara conseguiu fazer uma arte aqui, né? Então, aqui você tem o couro cabeludo, o periósteo. Para a gente que já estudou o tecido ósseo, vocês sabem o que se trata, né? Periósteo e endósteo. Então, aqui você tem o couro cabeludo, o periósteo, o osso. Aí começa as meninges, ó. Dura mater, aracnoide, pia mater. E aí lá embaixo você vai encontrar quem? O cérebro. Então, as meninges, elas são barreiras que protegem o sistema nervoso central. Existe também uma barreira hematoencefálica. O que é isso? Barreira que dificulta a passagem de certas substâncias, como alguns antibióticos, agentes químicos e toxinas do sangue para o tecido nervoso. Tá? Os plexos coroides, olha só, secretam um líquido que é conhecido como líquido cefalorraquidiano, o LCR, que ocupa a cavidade dos ventrículos, o canal central da medula, o espaço subaracnoide e os espaços perivasculares. Então, lá na aracnoide você vai encontrar um líquido. Esse líquido é conhecido como líquido cefalorraquidiano. É importante para o metabolismo do sistema nervoso central e protege também contra o quê? Contra traumatismos, beleza? Bom, o sistema nervoso periférico, ele é formado pelo quê? Pelos nervos, gânglios e as terminações nervosas. Então, essa imagem aqui é interessante. Para quem estudou o tecido muscular, deve lembrar que você tem uma célula muscular, ela é envolvida por uma camada de tecido conjuntivo, que é chamada de endomísio. Aí você pega um conjunto de células musculares, aí você tem uma outra camada, que é o perimísio, não é isso? Perimísio. Aí quando você pega várias células, vários grupos celulares e uma camada espessa por fora, aí você tem o epimísio. Lá no nervo, você tem uma estrutura feita do mesmo material, que é tecido conjuntivo propriamente dito, denso modelado, que vai envolver essas células. Então, olha só, você tem aqui envolvendo um neurônio só, aí você tem o endoneuro, tá? Endoneuro. Pegando um grupo maior, você vai ter o perineuro. E pegando um grupo maior de células, que envolve todo o nervo, aí você tem o epineuro, né? É o mesmo material que forma o epimísio, perimísio e o endomísio lá no músculo, tá? Só que aqui no nervo só muda a abreviação do nome, né? Continua sendo endo, peri e epi. Só que como é no sistema nervoso, aí você põe neuro, neuro, neuro. Endoneuro, perineuro, epineuro, tá? Que é o que forma o revestimento dos nervos, tá bom? O que é um nervo? Conjunto de fibras, conjunto de neurônios. Muito bem. Gânglio. O que é um gânglio? É o acúmulo de neurônio localizado fora do sistema nervoso central. Aí, conforme a direção do impulso nervoso, você vai ter o gânglio sensorial, que é aquele aferente que eu falei para vocês lá no início, e o gânglio do sistema nervoso autônomo, que é o eferente. Aqui nessa imagem, a gente tem uma imagem histológica aqui de gânglio sensorial, constituído por neurônios do nosso sistema nervoso, né? Então, aí, cada bolinha dessa é como se fosse uma dilatação de uma extremidade de um neurônio, formando o gânglio, tá? O sistema nervoso autônomo, o que é isso? Ele controla a nossa musculatura lisa, o ritmo cardíaco e secreção de algumas glândulas. A musculatura lisa ela está no nosso sistema digestório, no diafragma, que é movimento involuntário, né? E no coração, que também é involuntário. E algumas glândulas, você não consegue fazer ela funcionar. Ela funciona automaticamente, de forma autônoma, né? Então, é formado por duas partes, o sistema nervoso autônomo. Pelo sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. E para finalizar, a gente tem essa imagem aqui, ó. Olha só. Acredito que no livro Junqueira e Carneiro, a gente encontra essa imagem no final do capítulo de tecido nervoso, tá? Um dos melhores livros de histologia que a gente utiliza até hoje. Então, aqui a gente consegue perceber, por exemplo, aqui você tem as regiões, né? Você estuda isso na anatomia.
Então, você tem a região cervical, torácica, lombar e sacral. Aí, para cada região tem uma quantidade de vértebras, né? Você sabe disso também. Então, vamos supor, o nervo que parte aqui vamos pegar aqui, por exemplo, coração. Vamos supor, o coração, ele está funcionando e tal, né? E aí a pessoa sofre uma lesão no miêncéfalo. O miêncéfalo, olha só, controla o coração, correto? Correto. Aí o coração vai parar de funcionar. Talvez não, porque o sistema nervoso ele é inteligente, ele tem um mecanismo de desligar e ligar uma chave. Então ele vai continuar funcionando, por quê? Por essas regiões aqui da região cervical, que ainda controla o funcionamento do batimento cardíaco. Tá? Isso aqui eu estou dando uma explicação bem, mas bem superficial mesmo, só para você ter uma noção. Tá? Então, aqui nós temos a coluna vertebral, a medula espinhal, e daqui partem os nervos da parte periférica do sistema nervoso. Beleza? Pessoal, show de bola. Obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato que a gente está por aí. Falou? Aquele abraço. Até mais.